Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje nós vamos analisar dois textos bíblicos que, para alguns, falam do mesmo assunto, para outros apresentam momentos diferentes. Bom, nós queremos responder hoje a seguinte pergunta. A primeira ressurreição, apresentada lá no texto de Apocalipse, capítulo 20, os versículos 4 a 6, é a mesma do arrebatamento que o apóstolo Paulo apresenta lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17? E dessa pergunta surgem muitas outras, porque nós temos algumas divisões no pensamento teológico, por exemplo, com relação à ressurreição, de que acontecerá apenas uma. Outros afirmam que não, que a Bíblia ensina que serão duas ressurreições ou várias ressurreições. A questão do arrebatamento também, se os dois textos eles coincidem nos seus momentos históricos ou se eles serão acontecimentos em momentos distintos. Primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento, ou o arrebatamento, a ressurreição. É um tema que exige um aprofundamento no estudo dos textos apresentados, principalmente da perspectiva desses dois textos bíblicos, que nós iremos nos atentar, lê-los e então extrair ali o conhecimento e o conteúdo dessas passagens bíblicas. Por isso é bom você ficar ligado e não perder nenhum momento do nosso debate hoje, tá bom? Porque o Vejam Só já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só, aquele que é com certeza o melhor debate bíblico da televisão brasileira. E você é nosso convidado a participar e com certeza aprender muito em mais uma edição aqui do Vejam Só, tá bom? Porque esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso objetivo, levar até você muito conhecimento e conhecimento da Palavra de Deus, para que você possa, sim, com a opinião dos nossos convidados, reforçar aquele conhecimento, aquela opinião que você já tem, ou quem sabe até poder mudar essa sua opinião e com os argumentos que forem apresentados, você então ter uma outra base para analisar a questão e principalmente a questão que nós iremos analisar hoje, essa questão da ressurreição, do arrebatamento, que é sem dúvida nenhuma um tema de muita divergência teológica e durante o nosso debate nós vamos perceber isso e com certeza aprender muito com o conhecimento dos nossos convidados que eu irei apresentar agora. Primeiro, do meu lado esquerdo, pastor Leandro Silva, da Primeira Igreja Batista Filadélfia, lá em Mogi das Cruzes. Pastor, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, é sempre muito bom recebê-lo aqui em nossos estúdios. Boa noite, Eliezer, boa noite, Bispo Hildo, telespectadores. E bom voltar, né? A segunda vez que nós estamos aqui. Uma satisfação poder estar aqui no programa e participar, né? Esse programa é muito bom, também assisto, né? E é muito bom estar desse lado aqui também. É muito bom. Assistir é muito melhor, tá bom, pastor? Eu já vou deixar claro que sempre que a gente está aqui é sempre mais difícil. Pastor Leandro, passa o endereço da igreja, da Primeira Igreja Batista Filadélfia, lá em Mogi das Cruzes, para quem estiver nos assistindo, for ali da região, poder fazer uma visita ao irmão e aos irmãos que congregam ali também. Tá certo. Ali é a PIB Filadélfia, que a gente chama, né? Que é a Primeira Igreja Batista Filadélfia. Em Mogi das Cruzes, fica ali no bairro da Volta Fria, Estrada Massaro Sec, número 10, né? Ali na rotatória, ali todo mundo conhece. Temos também ali o projeto social Árvore da Vida, né? Junto com a igreja. Então, você é nosso convidado os domingos, às 19 horas. Venha celebrar o Senhor conosco. Muito bom. E para conversar, né? E ver os posicionamentos teológicos junto com o pastor Leandro, nós recebemos aqui também com muita alegria, ele que já é sócio do programa também, né? E eu tenho tido a oportunidade de encontrar muitos parceiros aqui do Vejam Só, recebendo hoje com muita alegria, pastor Hildo Melo. Pastor, bispo Hildo Melo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa, é sempre muito bom recebê-lo aqui. Graça e paz, Eliezer, pastor Leandro, um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês, participar desse programa tão querido
do público, né? Porque debate temas tão interessantes, relevantes, colocando opiniões antagônicas e eu acho que é uma riqueza para o ouvinte, né? Para quem nos assiste. Com certeza, a gente sempre aprende bastante, como o pastor Leandro disse, né? Tanto do lado de cá quanto do outro lado da câmera, a gente sempre aprende bastante assistindo ao Vejam Só. Bispo Hildo, passa o endereço da Igreja Metodista Livre, por favor. Tá, eu sou pastor na Igreja Metodista Livre, que fica no bairro de Mirandópolis, bem próximo ali à Praça da Árvore, estação Praça da Árvore do metrô, Rua das Rosas, número 445. O culto principal acontece nos primeiros domingos primeiro domingo de cada mês, às 10 da manhã, e nos demais domingos, às 18 horas. E todos são muito bem-vindos. Muito bom. Tá bom, então tome nota aí dos endereços, de repente fazer uma visita nas igrejas dos nossos irmãos. Para a gente ganhar muito mais tempo no nosso debate, vamos rapidinho acompanhar a matéria que apresenta então o nosso tema de hoje. A Bíblia é clara que a ressurreição é uma realidade e que esta vida que vivemos não é tudo o que existe. Embora a morte seja o fim da vida física, não é o fim da existência humana. Até aqui tudo certo, né? Bom, imagino que sim. Porém, agora entraremos em uma divisão muito grande dentro do pensamento evangélico. Temos dois posicionamentos muito claros. Muitos acreditam que existe uma ressurreição geral no final dos tempos. Mas, para outros, a Bíblia ensina que não haverá apenas uma ressurreição, mas uma série de ressurreições. Hoje, no debate do Vejam Só, entraremos nessa polêmica também. Queremos responder a seguinte pergunta. A primeira ressurreição, registrada lá em Apocalipse 20, dos versículos 4 a 6, é a mesma do arrebatamento? Passagem essa registrada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Para iniciarmos nossa caminhada hoje, iremos ler um versículo de cada uma dessas passagens do nosso tema, para estudarmos aquilo que cada texto ensina. Vamos primeiro ler o texto de Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, iremos ler o texto de Apocalipse. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. As Escrituras deixam claro que Deus irá destruir todo o universo, incluindo a Terra, com fogo. Isso será necessário para purgar a criação de Deus do seu mal e da total decadência. Tudo isso devido ao pecado do homem. Em seu lugar, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Além disso, temos também a ressurreição como um fato garantido. Porém, temos aquelas dúvidas sobre como tudo isso funcionará. Teremos duas, uma ou mais ressurreições? Quando elas irão acontecer? Os textos lidos falam sobre o mesmo momento da história ou eles apresentam situações que acontecerão em momentos diferentes? Mais uma vez, a pergunta do Vejam Só apenas apresenta a possibilidade para levantarmos outras perguntas. Vamos então direto para o nosso debate de hoje. Assim, teremos ainda mais base para tentarmos finalmente responder a nossa questão de hoje. Nem pense em mudar de canal. O Vejam Só já está no ar. Bom, vamos entrar então no nosso debate e para a gente começar, cada um dos nossos convidados terá 3 minutos para defender as suas posições, para apresentar as suas posições e responder a nossa pergunta central, a nossa pergunta tema do debate do Vejam Só de hoje. Nós vamos começar com o pastor Leandro. Então, pastor Leandro, o irmão tem 3 minutos para responder a nossa pergunta e dar então as suas bases para isso, tá bom? Então, como que o irmão responde? A primeira ressurreição de Apocalipse é a mesma do arrebatamento? Eliezer, eu penso que não, São eventos diferentes,
eu penso baseada na linha, né, pré-tribulacionista, né, e dentro, né, do contexto e entendendo o que a Bíblia diz, nós vemos que o Apocalipse e a escatologia é um assunto complexo, né? Precisa realmente, como você falou no início, destrinchar, né, e aprofundar. E aí, só que ao mesmo tempo as coisas são juntas, né? São conexas. Então a gente separa didaticamente para entender, né? Mas elas acontecem juntas. Então eu penso que são diferentes porque não há problema em ter ressurreições, né? Várias na Bíblia. Jesus, no seu ministério, ressuscitou pessoas. A ressurreição como ato de Deus, né? Ele acontece quando Ele quer, né? E as ressurreições que aconteceram que a gente não sabe, né? E até na nossa época moderna também, relatos, né? E a ressurreição é sempre um ato de Deus, né? Nós não podemos ressuscitar ninguém. Então já começa por aí, né? Acho que a base é essa. Não há problema em ter 1, 2, 3 ressurreições, né? Agora, quando entramos no tema em si, o Apocalipse ali tem um contexto histórico, né? E aí, quando João está escrevendo, ele, naquele capítulo 20, ele está falando sobre o milênio, né? O capítulo fala sobre o milênio e fala sobre o contexto ali do fim do mundo, né? 1 Tessalonicenses é uma revelação do apóstolo Paulo, né, sobre os mortos em Cristo. O texto lá diz, né, mortos em Cristo. Então, eu entendo que são eventos diferentes. Tem detalhezinhos aí, né, dificuldades, lógico, mas são coisas diferentes, porque Paulo recebeu revelações, né, e a linha pré-tribulacionista, ela é sempre atacada, né, se eu puder já colocar esse ponto, porque sempre se diz, eu li a Bíblia e entendi assim. Aí eu comecei a estudar mais, aí eu percebi que a linha pré-tribulacionista não é, né, realmente a correta. Então eu acho, né, penso que não é o papel do bispo Hildo, que a gente já conversou aqui antes, né, essa coisa do respeito, mas tem muita gente que vai por esse caminho até injusto, né? Quer dizer, que se eu não estudo a Bíblia, eu sou pré, né? Se eu estudo a Bíblia, eu sou pós. Então não é esse o ponto, né? O ponto é de nos aprofundar. Eu penso que são coisas diferentes. Muito bom, então aí as opiniões iniciais do pastor Leandro, obviamente que durante o programa ele vai aprofundar, né, essa opinião, junto com as perguntas que ele vai fazer ao bispo Hildo e assim vice-versa. E agora 3 minutos para o bispo Hildo também responder a nossa pergunta e dar então as suas impressões iniciais sobre o tema. Bispo, 3 minutos, fica à vontade. Tá. Eu encontro nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento exceção ao livro de Apocalipse, naquele versículo, naquele capítulo 20, que seria o único texto na Bíblia que daria margem, né, dependendo da interpretação, a entender que em termos de ressurreição, em termos escatológicos, né, haveria uma primeira, então eu deveria já por suposição entender que tem uma segunda, né? Mas o restante da Bíblia é muito coerente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que há apenas uma única ressurreição no final dos tempos. E essa ressurreição é geral, de crentes e não crentes, uns para receberem a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, não há como querem os pré-milenistas, e existem os pré-milenistas dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, que ensinam que no arrebatamento da igreja, né, haveria então ali a primeira ressurreição. Aí teria os 7 anos de grande tribulação, Cristo viria numa segunda etapa da sua segunda vinda e aconteceria uma nova ressurreição, então já seria a segunda. Aí depois tem o milênio, né? E depois do milênio, então no final teria uma terceira ressurreição. E há aqueles que ainda pregou até uma quarta ressurreição. Em termos realmente escatológicos, eu acho que isso vai contra todo o ensino bíblico. Eu vou só ler alguns versículos aqui, por exemplo, de Daniel. Daniel, lá no Antigo Testamento, já profetizava, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, já colocando que no mesmo momento se dá a ressurreição de uns e de outros. E Jesus concorda com isso.
com todas as letras, em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus diz: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Repare bem, chegando a hora, todos, por exemplo, na mesma hora, todos serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, a segunda vinda de Cristo traz o arrebatamento, né? E nesse dia temos a ressurreição geral. Muito bom, tá aí, né? Infelizmente a gente precisa encerrar por conta do nosso tempo, mas depois o Bispo Hildo vai poder aprofundar realmente a ideia dele e todas essas orientações. Mas eu quero te convidar também a participar, né, dando a sua opinião sobre o tema que o Vejam Só está debatendo hoje. E você faz isso lá no nosso Facebook, né, facebook.com/programa Vejam Só. Já está lá postada a nossa enquete, onde você pode votar na enquete e também colocar o seu comentário ali na área de comentários, dando a sua opinião. Sempre que possível, sempre que a gente tem tempo, a gente lê a sua opinião aqui durante o programa também, tá bom? Então coloca no ar aí a nossa enquete, que é a enquete que está lá no nosso Facebook para o pessoal responder, para os internautas. A primeira ressurreição de Apocalipse 24, né? Capítulo 20, versos 4 a 6, é a mesma do arrebatamento? E está ali a referência de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. As opções de resposta são: a primeira, sim, e a segunda, não. Então você entra no nosso Facebook, você responde, tá bom? Ali na enquete é bem simples a resposta, bem objetiva, mas nos comentários você vai lá e coloca então o seu posicionamento, aquilo que você entende sobre o tema, e aí, em tendo oportunidade, a gente lê e repercute também a sua opinião durante o debate, tá bom? Lembrando que as nossas enquetes são um oferecimento da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, que fornece para você um ambiente para você aprender e estudar muito mais a Palavra de Deus. São diversos cursos que a Grade oferece. Você liga lá, tome nota aí do telefone, já está na sua tela, ó, 0 prestadora 11, né? Porque o telefone é aqui de São Paulo, o 3115-0819, 3115-0819. Você liga lá na Grade e você pega todas as informações sobre os cursos que a Grade oferece para capacitar você a trabalhar muito melhor na obra de Deus e para você conhecer, né? Para você ter essa oportunidade de ler o texto bíblico, entendê-lo e poder extrair realmente a melhor interpretação da Bíblia. Tá bom? Dado o recadinho, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Muito bom, já estamos de volta com o debate do Vejam Só dessa noite. Se você saiu aí da sala para ir, foi na cozinha tomar uma água, foi beliscar alguma coisa, volta correndo. Nós vamos começar agora o nosso debate propriamente dito, né? Com as perguntas, respostas e comentários dos nossos convidados. Recebendo aqui em nossos estúdios com muita alegria, pastor Leandro Silva e bispo Hildo Melo, eles que vão nos ajudar então a decifrar essa questão da primeira ressurreição apresentada lá em Apocalipse e o texto lá de 1 Tessalonicenses que fala do arrebatamento, se eles são momentos históricos idênticos, se eles acontecem em momentos distintos, se tem mais de uma ressurreição. Bom, tudo isso nós vamos entrar propriamente dito agora e nós vamos começar com o pastor Leandro. Ele vai ter a oportunidade então de fazer a primeira pergunta. Pastor Leandro, 3 minutos para o irmão então elaborar a sua questão, que será respondida pelo bispo Hildo. Vou pegar na colinha aqui. Eu queria saber então do bispo Hildo em relação, né? Porque o texto lá está, Apocalipse 20 fala do milênio, né? Então, a visão do irmão em relação, né, ao milênio, né, a posição pré-tribulacionista, que é literal, né? Os 1000 anos, e o texto que foi colocado aqui também, há uma conexão em relação ao milênio, para que isso aconteça, então, né, essa ressurreição que a gente está falando. Então, qual é a visão, né, a posição do irmão em relação ao Apocalipse 20, o milênio? Muito bom. Bispo Hildo, 3 minutos para o irmão responder. A primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que o livro de Apocalipse é um livro difícil de entender. Por quê? Porque é um livro cheio, repleto de figuras de linguagem, né? E a única passagem na Bíblia inteira que fala do reino de Deus em termos de 1000 anos, de milênio, futuro, assim, até isso depende da interpretação,
seria o Apocalipse capítulo 20. Também o único texto que fala de uma primeira ressurreição, né, que muitos entendem como sendo uma ressurreição física, corpórea, então havendo então duas espécies de ressurreições, uma acontecendo no início do milênio e a outra no final do milênio, duas ressurreições físicas. Mas Jesus Cristo falou mais sobre o reino de Deus do que qualquer outro assunto e jamais mencionou algo relacionado a milênio, a vir aqui nessa terra, colocar um trono aqui, sentar-se nesse trono e reinar. Ele até disse o contrário: o meu reino não é desse mundo, né? E vocês não vão dizer, eis aqui, o reino de Deus está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Ou seja, o reino de Deus descrito em termos muito mais espiritualizados. O trono de Deus é sempre descrito como estando no céu. E o apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz, no versículo 25, né, é necessário que Jesus reine, colocando debaixo dos seus pés todos os inimigos, até o último inimigo, que é a morte, que será tragada pela vitória no dia da sua segunda vinda, em que se dará também o arrebatamento. Portanto, o reino de que Paulo fala que é necessário que ele reine, é um reino que está em curso aqui agora, que só vai ser encerrado em termos assim terrestres por ocasião da segunda vinda de Cristo, porque é na segunda vinda de Cristo que o último inimigo, que é a morte, vai ser destruído. Portanto, a Bíblia, quando ela fala dessa figura de linguagem de 1000 anos, né, de 1000 anos, isso é um período, né, pleno, satisfatório do reino de Cristo, que começou já na sua primeira vinda. Ele chegou já anunciando a chegada do reino, disse que se ele expulsava demônios pelo Espírito Santo de Deus, era chegada do reino, que o valente estava amarrado, que era chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo, e ao subir aos céus ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ele sobe, senta-se no trono e reina, ele está reinando, e nós estamos assim experimentando esse período em que Cristo reina, mas o tempo é pouco, é curto para poder falar de tanta coisa. É isso aí, muito bom. O bispo vai ter mais tempo para comentar. Pastor Leandro, 3 minutos, então, para os comentários do irmão em cima da resposta do bispo Hildo, por favor. Que Jesus está reinando, isso é fato, né? Claro. Agora, a gente precisa voltar naquela base que a gente tinha falado, que o bispo falou antes. A gente tem que ir para a questão histórica. Tessalonicenses é um dos primeiros livros de Paulo, né? Foi escrito muito antes do Apocalipse. Então, essa questão de primeira ressurreição, segunda, é irrelevante, né? Porque Paulo ali está escrevendo muito antes da revelação de João. E os dois têm revelações. Então a gente precisa colocar essa base aqui, né? Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, existem revelações bíblicas. E Paulo tem revelações e João tem revelações. O que acontece, o que o bispo citou, é o contexto judaico, né? O contexto judaico, tanto Daniel, né? E o Antigo Testamento realmente tem esse contexto cultural de uma ressurreição só, né? Daniel 12, 13, por exemplo, Gabriel disse que Daniel vai descansar, no final dos dias ele vai receber a sua herança. Então o contexto judaico realmente é essa de uma ressurreição final e acabou. Mas aí vem Paulo e traz essa revelação. Então a gente precisa entender o que Paulo está dizendo. Não é revelação. A gente aceita 1 Coríntios 11, que ele fala: eu recebi do Senhor. Vários textos em Efésios: eu recebi do Senhor. E aí nessa questão de escatologia não é revelação. Então a gente precisa tomar cuidado com as bases, né? Então uma coisa, Paulo escreve em 49, se eu não me engano, Tessalonicenses. João está escrevendo no ano 90. Há um contexto cultural, o bispo está correto, em relação à forma de ver Apocalipse, né? Então você tem a preterista, você tem a futurista, assim por diante. Mas em relação ao milênio em si, né, como literal, essa ligação, né, com a ressurreição, a gente precisa separar, né? O contexto foi citado em João capítulo 5, né? Tem um problema naquele texto lá, né? Se a gente puder voltar rapidinho, quando fala lá que os mortos vão ouvir, né? 5:25 fala: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E fala: aqueles que ouvirem viverão. E depois, 28, 29 fala: todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Aí fica assim, quem vai ouvir a voz de Deus? Que vão viver ou todos?
Percebe? Se você entrar no texto, não está tão claro assim como foi falado. Na verdade, Jesus está dando um pano geral por causa da cultura judaica. Agora, Paulo recebe uma revelação, né? Não só essa, como várias, em relação ao arrebatamento, que é uma coisa diferente, arrebatamento e ressurreição dos mortos em Cristo. Agora, lá João, ele está dizendo em relação ao fim do mundo, né? Realmente, é o único texto, Apocalipse 20, que fala da questão desse texto, né, do milênio. Mas há vários textos aqui, depois eu posso falar, que não se encaixam, né, em qualquer época, seja na nossa ou antes, e apenas no milênio. Muito bom. Agora o Bispo Hildo vai ter a oportunidade, então, de elaborar uma pergunta para o pastor Leandro. Bispo Hildo, 3 minutos, então, para o irmão fazer o seu questionamento. Muito bem. Então, pastor Leandro concorda que o livro de Apocalipse, capítulo 20, seria o único a falar sobre um milênio e também o único a descrever 2 ressurreições, né? Ou pelo menos pressupor a existência de 2 ressurreições. Se nós não tivéssemos o capítulo 20, nós estaríamos fazendo esse debate. Você pode concordar comigo a esse respeito, né? Ou seja, se só tivéssemos as palavras de Cristo, as palavras de Paulo, o Antigo e o Novo Testamento, os demais livros da Bíblia, e não tivéssemos o capítulo 20, nós não teríamos nenhum conceito baseado nas palavras de Cristo, nem de Paulo, nem de Pedro, nenhum conceito de milênio nós teríamos. Nunca teríamos, a partir das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, exceto o capítulo 20 de Apocalipse, qualquer ideia de milênio, qualquer ideia de 2 ressurreições distintas, uma para crentes e separadas por 1000 anos, de outra para os demais. E eu queria perguntar para você, porque sinto que você realmente é uma pessoa, é um homem de Deus, discordamos aqui, digamos, nas ideias, na interpretação das Escrituras, se é prudente nós, a partir de um texto de Apocalipse, que é tão difícil de entender, cheio de simbolismos, onde números, né, todos os números de Apocalipse são simbólicos, e onde nós temos ali também 2 mortes, né? E a natureza de uma morte é física e a natureza da segunda morte é espiritual. Por que nós teríamos que interpretar as 2 ressurreições no mesmo capítulo como sendo físicas? Ou seja, por que temos que fazer, a partir de Apocalipse 20, com que todos os demais textos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, as palavras de Jesus, se convertam, se encaixem numa interpretação literal de Apocalipse, capítulo 20, né? E não o contrário, não é mais uma regra da hermenêutica que os textos mais obscuros, simbólicos, sejam interpretados à luz dos textos mais claros. Muito bom, pastor Leandro, 3 minutos para a resposta do irmão. Como eu disse, concordo que realmente Apocalipse 20 é o único texto que fala literal, né? A palavra milênio, e aí daí como é o mais famoso também, Apocalipse, né? Acaba criando mais, né, essa expectativa. Agora, eu discordo do irmão quando fala que a Bíblia não fala mais sobre isso, como eu estava dizendo. A Bíblia fala, existem textos que eu posso citar aqui que não se encaixam, né? Não se encaixam em relação a isso que a gente está falando. Algumas passagens do Antigo Testamento não se encaixam nem na nossa época, nem na Nova Jerusalém. E aí, né, mesmo que esses textos não falam de milênio, mas eles descrevem, são textos proféticos, lógico, aí entra a interpretação também, eles descrevem momentos, né, que a gente fica assim pensando. São textos que, inclusive, me guiaram, né, quando eu comecei a estudar, né? Por exemplo, Isaías capítulo 65, 20, né? Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Então eu comecei a pensar, poxa, mas onde se encaixa esse texto? Isaías capítulo 35 também, uma profecia, mas que é uma poesia lindíssima, né? Fala: o deserto se regozijará, né? Isaías capítulo 11, né? Também fala: lobo viverá com o cordeiro, leopardo se deitará com o bode. Então a cadeia alimentar vai ser quebrada, ou pelo menos interrompida, né? Então eu não consigo ver. Coloca um leão junto do cordeiro agora, ver o que acontece. A Nova Jerusalém também não cita nem animais, é também uma dúvida, outro tema aí, se vai ter lá. Então, alguns textos, né, que não se encaixam, né? Não se encaixam, né, num momento de hoje nem no futuro. Então, o milênio, ele não podemos fazer doutrina de um texto só, concordo.
Mas a palavra milênio, assim como a palavra trindade, né, que não aparece na Bíblia, mas os princípios, né, e a base estão em muitos textos, né? Então, esses textos de outros que eu citei aqui, que eu não citei, eles não se encaixam, né? Então, você juntando, né, as palavras de Cristo e o Apocalipse, eu penso que é uma revelação, até o nome mesmo diz, porque se não tivéssemos ele, realmente, muita coisa a gente não ia elucidar, né? Mas já que o Senhor nos deu, né, o Apocalipse, vamos tomar cuidado, tem que pisar em ovos, concordo, né? Mas também não pode ser deixado, não, isso aí não é para agora, isso daí não. O irmão falou essa coisa da doutrina, eu penso em relação à esperança, né? E essa é meu debate, a minha crítica em relação a quando fala que o pré-milenista não estudou a Bíblia direito, né? Qual é a esperança que está se pregando, né? É a esperança bíblica realmente, né? É lógico que não é dessa graça barata de se viver de qualquer jeito, mas se a palavra de Deus está dizendo, né? Como que a gente vai encaixar isso, né? Não vamos fazer doutrina de um texto só, mas e esses outros textos, né? O bispo falou em relação a Jesus, não disse de reinar, né? O reino de Deus é um tema complexo também, né? Mas ele fala em Mateus, né, 25, que o Filho do Homem virá. Então, a gente segue lá. Depois vai ter mais tempo para conversar. Bispo Hildo, 3 minutos então para o irmão fazer os comentários em cima da resposta do pastor Leandro, por favor. Eu percebo que o pastor Leandro, como boa parte dos pré-milenistas, procuram justificar a existência de um milênio futuro aqui na Terra, né? Para cumprir profecias do Antigo Testamento. Então, se a gente não tivesse o Apocalipse 20, nós estaríamos em apuros, né? Porque não teríamos como cumprir, ou seja, Jesus não teria abordado o tema, os apóstolos não teriam abordado o tema, ou seja, então seria totalmente desconsiderado por Cristo e pelos apóstolos o tema das profecias do Antigo Testamento. Será que foram desconsiderados ou foram interpretados de um modo surpreendente e diferente, não literal, né? A igreja, né, como o Israel de Deus, a igreja, o Cristo, em quem se cumpre as profecias do Antigo Testamento. Você fala de profecias de Isaías e profecias a respeito do leão e do cordeiro convivendo em paz, e teríamos que necessariamente ter um milênio no futuro para que isso se cumprisse literalmente, e isso não seria um símbolo de paz entre os povos, não seria um símbolo de paz entre povos mais fortes e povos mais fracos, que podem acontecer no período da igreja, quando o evangelho entra, né? Então, eu vejo também uma dificuldade muito grande nessa mesma interpretação, porque há profecias que dizem que com a vinda do Messias, ele destruiria os carros de guerra de Efraim, né? Então, no milênio, a gente imagina que os carros de guerra estarão destruídos, né? Digamos assim, partindo do pressuposto pré-milenista. Então, haveria paz, mas bastou o Satanás ser solto por um pouco de tempo e eles já estão fazendo guerra e já estão cheios de armas. Onde estavam escondidas? Cristo não estava governando bem. Há uma interpretação literalista do milênio, ela traz tantos problemas, e você há de reconhecer que os pré-milenistas não são literalistas, mesmo querendo ser literalistas, porque eles não interpretam corrente como corrente, não interpretam a própria prisão de Satanás no abismo, como um abismo mesmo, como aprisionado, porque trata-se de um espírito que não pode ser preso com corrente, nem selado com coisas assim. Ou seja, a gente sabe que não dá para interpretar Apocalipse capítulo 20 literalmente, né? Então, eu vejo assim, com muita preocupação, até uma questão muito judaizante, querer restaurar um reino milenar em termos de uma teocracia aos moldes do Antigo Testamento, onde Jerusalém é capital do mundo, onde eu acho isso muito complicado. Eu teria muito mais a falar a esse respeito, daqui a pouco, quem sabe, a gente... Daqui a pouco chega lá, tá vendo aí, Angélica? Fica a dica dos nossos convidados, eles estão precisando de mais tempo, viu? Nós vamos ter que pedir mais tempo. É que o tema realmente é complexo, né? Exige muita explicação. Com isso, nós finalizamos essa primeira etapa de perguntas e respostas. Agora nós vamos começar uma outra etapa, voltando então a oportunidade ao pastor Leandro, que vai ter 3 minutos então para elaborar a sua próxima pergunta ao bispo Hildo. Fique à vontade, pastor. Bem, estamos falando em Apocalipse 20, então vou voltar no assunto do milênio e... há uma dificuldade em relação, né,
nós como pré-milenistas, em relação a essa coisa que o milênio para, né, alguns dessa posição amilenista ou pós-milenista, nós já estamos no milênio, é figurado, como o bispo falou, e aí o texto mesmo que fala do aprisionamento de Satanás com corrente e tal, né, mas de alguma forma ele será aprisionado, né? O texto diz lá, talvez não com uma corrente comprada no material de construção, mas ele será aprisionado. E a minha pergunta é a seguinte, como afirmar, né, que nós estamos na época da igreja, no tempo da igreja, que as coisas estão melhorando, né? A posição amilenista, pelo menos, diz isso. As coisas estão melhorando, né? E Cristo está reinando e as coisas estão melhorando. Eu vejo assim, isso até como uma chacota com a igreja perseguida. A igreja perseguida está aí, a Coreia do Norte há 15, 20 anos como o primeiro país que mais mata cristãos, né? É um desconhecimento histórico, né? E falar que a igreja está melhorando, né? Então, essa é a minha pergunta. Como é que a gente pode colocar isso na mesma balança, né? Se a igreja está melhorando e o século XX, né? Tem até aquela frase do filme do Advogado do Diabo, né? O Al Pacino, ele fala assim, quem pode negar que o século XX é todo meu? Né? Então, 2 guerras mundiais, guerras civis, holocausto judeu, e está melhorando? Então, como que a gente coloca na balança, né? Que está melhorando, e isso que o diabo está preso, imagina se ele estivesse solto, né? Por isso que eu queria perguntar para o bispo, qual que é a sua visão nessa questão? Bispo, 3 minutos então para suas considerações, por favor. A minha visão é de que o Apocalipse, capítulo 20, ele já começa a contar sobre o que aconteceu por ocasião da primeira vinda de Jesus. Foi a primeira vinda de Jesus que amarrou Satanás. No sentido, você tem que entender lá o que ele está dizendo, amarrou no sentido de que ele não pode mais enganar as nações como vinha fazendo até então. O mundo em que Jesus nasce é um mundo que estava em plena trevas. Estava coberto de trevas, e até a profecia diz, o mundo que estava em trevas, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, e Jesus é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. E o diabo, ele mantinha os povos e as nações completamente debaixo de trevas, não havia cristianismo, e o próprio judaísmo estava completamente tomado pela hipocrisia, pelo mercado dentro do templo, sacerdócio corrompido. Onde devia haver luz, havia trevas. Então você via por todo lado o diabo tomando conta e deixando a coisa realmente feia. E é Jesus Cristo que veio para desfazer as obras do diabo. E ele entra nesse mundo, ele entra com poder, e ele entra anunciando a chegada do rei. O próprio João Batista já veio preparando o caminho do Senhor. E chega o Senhor, ele chega com poder e ele expulsa os demônios. As pessoas dizem que ele está expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul. Ele disse, eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, a casa está dividida, onde já se viu o diabo contra o diabo. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado até vós o reino de Deus, porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens. Era o que Cristo estava fazendo. Encontrou aqui o príncipe desse mundo, o príncipe das trevas. Ele entrou aqui, um príncipe que estava usurpando, porque o verdadeiro rei agora chegou, o verdadeiro rei é Jesus, e ele, quando entra com poder, ele expulsa os demônios, aqueles que estavam debaixo das garras do diabo agora são libertos. O diabo não pode mais impedir que isso aconteça, e esse é um sinal do reino, porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens sem primeiro tomar o cuidado de manietar, o mesmo termo, amarrar aqui, que encontramos no capítulo 20 de Apocalipse. O diabo, então, nesse sentido, está amarrado, e Jesus entrou com poder. E Jesus disse, eu via Satanás caindo como um relâmpago. É chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo, e quando for levantado, atrairei todos a mim. O diabo não pode mais impedir. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. A gente vai com uma autoridade, olha, a gente prega o evangelho, e o diabo não pode mais reter como vinha fazendo. E o que nós temos? Qual é o resultado? Você diz, não houve melhora, né? Mas quanta melhora de lá para cá? Com o mundo que estava em trevas hoje, temos cristianismo basicamente em todas as nações da terra. A igreja está cumprindo a sua missão de fazer discípulos de todas as famílias da terra, né? E é maravilhoso isso. Muito bom, tá? Então a resposta do Bispo Hildo. Pastor Leandro, 3 minutos para seus comentários em cima da resposta. Não, com certeza. O Bispo Hildo, ele coloca sempre os textos bíblicos corretamente, né? E a base bíblica. Só que eu penso que a coisa é mais embaixo, né?
Então, nessa coisa do reino de Deus e que Jesus veio com poder, com certeza. O autor de Hebreus diz que o diabo tinha em suas mãos o poder da morte. E aí que realmente ele manietava as nações e a luz não brilhava, né? Quando Cristo vem, né, o texto de Mateus diz que o véu se rasgou de alto a baixo, né? Alguns pregadores dizem que foi Deus que rasgou o véu, aí não entra nessa questão, mas o véu foi rasgado de alto a baixo, temos livre acesso, o autor de Hebreus também diz isso, ou seja, o poder de Deus está disponível realmente para quem crê. E o que nós podemos entender aqui, em escatologia, né, no tema que a gente está falando, o reino de Deus é já e ainda não, né? Já e ainda não, o reino de Deus já está aqui já, em Cristo nós somos templo do Senhor, o reino de Deus está em nós, a igreja como agência do reino de Deus, então esse poder que foi colocado com certeza existe. Agora, dizer que Satanás foi totalmente, né, colocado para escanteio, não. Aí a gente tem que ir para a história, porque o poder dele pode ter reduzido, mas ele continua enganando, ele continua fazendo, ele continua colocando em trevas, né? O irmão falou realmente, muitas nações já têm o evangelho, mas ainda há 5 mil povos não alcançados. Ainda existem povos que não têm nem João 3,16 traduzido para a sua língua, né? E está muito longe de resolver esse problema crônico. Desde que eu me converti, eu ouço isso, né? Que precisa de tradutor de Bíblia e tal. Então, que há um espaço aberto, uma porta, com certeza. Mas eu discordo do amilenismo em dizer que o diabo não tem mais atuação, que ele não pode mais agir. Ele age, né? Agora, a questão da revelação também, né? A partir de Cristo, né? E essa coisa judaica que o irmão falou, a gente é como se fosse uma judaização. Não, na verdade, a revelação de Deus geral, né? Você tem Melquisedeque lá no Antigo Testamento, né? Você tem Jó. Quem falou de Deus para Jó? Jó recebe revelação. Quem falou de Deus para Jó? Ele é bem antes, né, de Moisés. Então, Deus se revela, né? Independente da igreja, né? Ele se revela. O que aconteceu é que agora no Novo Testamento, nós como igreja temos o Evangelho e vamos evangelizar. Agora, dizer essa coisa de que o diabo está, né, afastado, ele não faz nada, não, temos que tomar cuidado. Por isso que eu não consigo equilibrar, né, na balança. Não é uma questão de judaização, né? Mas também não é a questão de afastar como se o diabo não fizesse nada. Jesus falou para vigiar. Jesus falou em Lucas 19, que ele nos deu poder e autoridade, né, para pisarmos em serpentes e escorpiões. Se vamos pisar é porque ela está vindo para pegar a gente, né? Então eu penso, eu não consigo equilibrar. Muito bom. Bispo Hildo, agora, irmão, vou ter a oportunidade, então, de fazer uma pergunta ao pastor Leandro, 3 minutos para o irmão elaborar essa questão. Pega leve aí, pega leve. Mas o pastor Leandro, eu acho que ele concluiu a partir das minhas palavras que o meu entendimento seja de que o diabo esteja completamente preso e amarrado no sentido de não poder fazer nada. Não, de maneira alguma eu penso assim. O que eu entendo e como eu interpreto é como diz o texto lá em Apocalipse 20. Ele está preso no sentido de não poder mais enganar as nações. É nesse sentido que ele está preso. Como ele vinha fazendo até então, a chegada de Cristo nesse mundo, ele amarrou, limitou, restringiu, viu Satanás caindo como relâmpago. Ele não tem mais aquela autoridade que ele tinha até então, de manter as nações debaixo de um domínio de trevas, como ele vinha fazendo. É nesse sentido, único e tão somente. Portanto, a igreja recebe poder e nós pregamos o evangelho e nós avançamos, e as portas do inferno, porque estão restritas no seu poder, elas caem, elas sucumbem ao avançar da igreja. A igreja avança e aquela missão dada de fazer discípulos de todas as nações é devidamente cumprida. Não no sentido de que todo mundo vai se converter, mas no sentido de que no céu já é vista uma grande multidão de salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Se existem ainda povos não alcançados, isso ainda é motivo de nossa missão e oração, e vamos fazer o nosso trabalho, porque o poder nós já recebemos para ser testemunha e para fazer discípulos de todas as nações. A igreja é bem-sucedida, o diabo não pode impedir o nosso sucesso. Isso é que nós já somos mais do que vencedores. E ele já foi destruído lá na cruz. O seu poder já foi detonado na cruz do Calvário. Lá Cristo expôs ao ridículo e triunfou sobre eles na cruz. A pergunta que eu faço é ainda baseado na primeira ressurreição lá, o Apocalipse capítulo 20, o que João vê são as almas dos decapitados. Almas, e não corpos ressuscitados, ressurretos. Portanto, o que ele está vendo são
seres ainda não ressuscitados. Esses estão vivendo e governando com Cristo. E não é dito nada sobre eles estarem aqui na terra. Eles estão sentados em tronos, e toda a descrição de tronos no Apocalipse, que aparece no Novo Testamento, 61 referências a tronos, e todas elas são tronos celestiais, né? E como é que você vê isso? Se João está vendo almas, e essa ressurreição, como eu entendo, eu vou colocar, talvez adiantando já, eu entendo que isso se trata, por exemplo, de quem está em Cristo. Quando ele morre, o que acontece quando alguém que está em Cristo morre? Ele se encontra num lugar melhor, ele já está vivo com Cristo, e lá ele serve, então seria nesse sentido espiritual. Então eu vejo que isso coaduna melhor com Apocalipse capítulo 20. E como é que você vê então as almas dos decapitados reinando ali? Muito bom. Pastor Leandro, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Voltando, né, na ressurreição, né, que foi colocado, a ressurreição em Cristo lá de Tessalonicenses, né, e a ressurreição que Apocalipse 20 mostra, como eu falei, de eventos diferentes. Agora, a gente precisa entender o contexto de Apocalipse, né? Ressurreição de Tessalonicenses é os mortos em Cristo, o arrebatamento, aí eu como né, creio no arrebatamento antes da tribulação. Pode ser até mesmo, meio, né? Sou meio, eu estou entre um e outro ainda. Mas eu penso assim, que o arrebatamento ali Tessalonicense, a ressurreição, né? Para subirmos com o Senhor. E o que a Bíblia afirma é que esse momento temporário, né? Transitório, nós vamos para o paraíso, né? Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Então, um lugar já de gozo, de satisfação, de prazer, né? Mas ainda não é a Nova Jerusalém, né? Ainda não estamos reinando com Cristo, né? O que vai acontecer no milênio. Agora, lá em Apocalipse 20, o texto lá, Apocalipse 20, o capítulo 18 para frente, quando fala da Babilônia e tudo mais, João está tendo visões, ele está entre o céu e a terra, a Bíblia diz. Então, as visões, ele está vendo o que acontece aqui na terra, o que acontece no céu, uma coisa se mexe, acontece e muda aqui na terra, né? É como se a gente pudesse ver ele no meio, assim, né? E o que João vê lá, realmente, é referente à tribulação. Aí o bispo falou bem, até uma coisa que poucos se falam, né? Que se esquecem muitos, que são os santos da tribulação. E aí eu entendo que, pela minha interpretação do Apocalipse, existe a igreja e os santos da tribulação, são coisas diferentes. O que João vê em Apocalipse 20 são os santos da tribulação. São aqueles que, o próprio texto diz, né? Que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Que não adoraram a besta, falsos profetas, né? Então, é diferente. Quando a Bíblia fala de igreja, no próprio texto de Apocalipse 5, por exemplo, fala lá que compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso é a igreja. Quando fala dos santos da tribulação, fala: vi as almas que foram decapitados, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, parece que, né, entre aspas, que os santos da tribulação compram, né, a sua entrada, entre aspas, que é uma expressão só para a gente entender, né? Mas a igreja é comprada por Cristo, né? Então, a diferença. Tessalonicenses está falando da igreja. O que João fala lá é os santos da tribulação, que muita gente ignora, né? Muita gente deixa para lá. Ah, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Se você analisar, você aprofundar, santos da tribulação, eles vão ter a perseguição aqui, né? E Jesus fala bem claro o que é a tribulação, né? Lá em Apocalipse 3, quando ele fala de tribulação, o termo lá que virá ao mundo, né? O termo lá no grego é oikomene, né? Que não é o sistema, né? É o mundo no sentido geral, as pessoas e a natureza, a criação. Então, a grande tribulação, passamos tribulação hoje? Passamos, mas não é a grande tribulação. Muito bom, tá aí a resposta do pastor Leandro. Bispo Hildo, o irmão tem a oportunidade, então, em 3 minutos, de tecer alguns comentários em cima dessa resposta. O livro de Apocalipse foi escrito num contexto de muita tribulação e perseguição. É ali chamada já a Era dos Mártires, e esses mártires agora são vistos no céu, não apenas no capítulo 20, mas já no capítulo 6, a gente encontra, a partir do versículo 9, uma descrição muito similar àquela que encontramos no capítulo 20. Se você me acompanha aqui, olha o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Então, ele viu debaixo do altar. É uma visão celeste, né? Debaixo do altar é uma visão, tudo está sendo visto agora, é no céu.
por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. São os mártires ali na glória, a alma dos decapitados, a alma dos mártires. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então lhes é dado vestiduras brancas, lhes é dito que repousem e descansem um pouco mais, até que se complete o número de conservos seus, que assim como eles foram martirizados, outros estão sendo martirizados, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A igreja triunfa, parece que é derrotada, mas eles estão vivos. Então é muito interessante observar o seguinte: quem morre em Cristo, de fato, não morre, está vivo, porque ele está identificado com aquele que é o autor da primeira ressurreição. Então, a sua identificação com Cristo, até nós, podemos dizer, nós que estamos em Cristo, já ressuscitamos juntamente com Ele. E já estamos assentados acima de todo principado e potestade. Então, quando nós morremos, diz o apóstolo Paulo, que morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Algo que os que não têm Cristo não experimentam. Eles não participam da primeira ressurreição, da ressurreição de Cristo, da ressurreição espiritual. Eles não participam desta dádiva que quem está em Cristo participa. Ao morrer, ele se encontra com Cristo, ele está com Deus. Olha, veja o contraste: quem está em Cristo vive e reina juntamente com ele. Você vê já no capítulo 7, também a partir dos versículos 9 em diante, a descrição dessas almas cantando, louvando e sendo consoladas, estão servindo ao Senhor. Então eles estão em atividade plena. Os que morreram nas arenas, os que foram comidos pelas feras, os que foram martirizados, que da perspectiva humana foram derrotados pela besta, foram derrotados pelo perseguidor, pela oposição, eles, da perspectiva humana, como Cristo na cruz, meneavam a cabeça, zombavam: onde está o teu Deus? Agora são vistos como verdadeiros heróis, vitoriosos, e têm uma atividade lá no céu. Portanto, vivem e reinam esse período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, e na segunda vinda de Cristo teremos o que? A ressurreição de todos. Quando Cristo vier, ele vem com poder e glória e envia os seus anjos com grande clangor de trombeta, e ele reúne no arrebatamento, e os que morreram em Cristo de maneira alguma vão ficar para trás. Eles vão ressuscitar em primeiro lugar em relação a nós, os que estivermos vivos em Cristo, seremos arrebatados. Então, mas os demais todos serão julgados, todos nós compareceremos perante o tribunal. Muito bom. Então, com esse comentário do Bispo Hildo, a gente encerra esse bloco de perguntas e respostas, mas ainda tem mais, viu? No próximo bloco ainda tem mais perguntas e respostas entre os nossos convidados. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Muito bom, estamos de volta com o nosso debate do programa Vejam Só, nesse que é o nosso último bloco, mas ainda com tempo para perguntas e respostas dos nossos convidados, recebendo o pastor Leandro Silva, da Primeira Igreja Batista Filadélfia, lá em Mogi das Cruzes, e Bispo Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre. Pastor Leandro, nós vamos começar com o irmão, tá bom? 30 segundinhos para fazer uma pergunta que será respondida pelo Bispo Hildo, por favor. Bispo, então, já que é rapidinho, né? Se não há milênio, né? Segundo a interpretação do irmão, e literal, né? E, consequentemente, não há tribulação, né? Onde a gente encaixa alguns personagens que a Bíblia, né, em Apocalipse, estabelece que são desse período, né? Da tribulação e aí para frente. Então, 2 testemunhas, né? 144 mil. Depois, se você pegar Apocalipse 9 para frente, o aumento da atividade demoníaca, feitiçaria, bruxaria que Apocalipse revela. Então, como que a gente encaixa, né, esses personagens, essas questões, se não tem milênio literal, não tem tribulação, como que é? Muito bom. Bispo Hildo, 3 minutos então para a sua resposta. Bom, eu entendo que não existe milênio literal. Milênio é o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, em que o Evangelho é pregado e fazemos discípulos de todas as nações, e Cristo está no céu, reinando, colocando um a um os inimigos debaixo dos pés, como Paulo falou em 1 Coríntios 15, 25, até o último inimigo, que é a morte, que será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, na segunda vinda de Cristo, se desencadeiam todos os demais grandes eventos escatológicos, como a ressurreição, o arrebatamento, o juízo final e a vida eterna. Agora, a grande tribulação, eu acredito que existe a grande tribulação. A igreja
igreja passou por períodos de tribulação no passado, no período da igreja primitiva, como a gente já descreveu aqui, pode constatar no decorrer da história. E é dito também que no final desse milênio, como eu entendo o milênio, como esse período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, Satanás é solto no sentido de como a igreja cumpre a sua missão, tendo ela já cumprido a sua missão satisfatoriamente aos olhos de Deus, e só Ele sabe quando isso chega. Satanás é solto por pouco tempo, sabendo que pouco tempo lhe resta, e aí ele faz aquele auê todo e ele engabela as nações, e essas nações se levantam contra a igreja, e a gente vê isso já começar a acontecer. Há um levante do inimigo, claro, né? No relativismo, os cristãos vão ser taxados como aqueles insuportáveis, né? Por conta das suas posições mais dogmáticas, porque o dogmatismo, acreditar em verdade, em afirmações, isso é certo, isso é errado, será tido como alguma coisa horrorosa, né? Então, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Então, quando a gente começar, como cristão, começar a continuar a defender nossos pontos de vista, a sociedade já está se preparando, porque isso é uma semente diabólica. Já acontece então, hoje. A igreja será duramente perseguida como aquela que precisa ser banida vai ser tida como a inimiga número 1 do bem-estar, né? Então, olha, eu vejo o cenário a gente se encaminhando para isso. E como disse Aristóteles, a apatia, a tolerância e a apatia são as últimas virtudes de uma sociedade moribunda. E é o que a gente vê, as virtudes da apatia, da tolerância. Então, em nome da tolerância, haverá uma intolerância contra o Evangelho, contra a igreja, contra aqueles que têm convicções firmes a respeito do que é certo e do que é errado, valores morais e tudo mais. Então, e essa sociedade que está ficando cada vez mais tolerante e permissiva se levantará contra a igreja. E esse é um dos sinais dos tempos. Os filhos serão desobedientes aos seus pais e por aí vai. Então, eu diria que eu acredito realmente, piamente, que estamos para enfrentar dias muito difíceis. Muito bom, tá aí a resposta do Bispo Hildo. Pastor Leandro, 3 minutos então para os seus comentários em cima dessa resposta. Não, eu também creio que já estamos vivendo isso, né? Essa coisa da indiferença, da apatia, a tribulação, a gente passa, né? Quem não passa tribulação, como eu falo lá na igreja, levanta o dedinho, né? Todos nós passamos. Agora, há um conceito errado, né? E eu vejo como errado, em confundir tribulação com a grande tribulação. A grande tribulação que os profetas declaram, e aí não é judaísmo, né? É um conceito errado, né? O conceito do dia do Senhor. A Bíblia fala Sofonias, Ageu, vários profetas falam do dia do Senhor, e no singular, o dia do Senhor, haverá juízo. Joel, quando profetiza lá, né? 2:21 fala da descida do Espírito Santo. O Pedro lá que cita, ele para no meio do texto, né? Se o texto continua falando, mas o sol se converterá em trevas. Então existe o dia do Senhor no singular, que entendemos que é esse momento da grande tribulação. E se hoje está ruim, e concordo que estamos caminhando aí realmente para mais intolerância, mais apatia, mas ainda não é a grande tribulação. A grande tribulação descrita pelos profetas, né? Há uma ênfase, se você estudar os pequenos, os profetas menores, né? Muita gente nem demora até para abrir Abacuque na Bíblia, né? Claramente fala o dia do Senhor, juízo, né? O Senhor vai derramar o juízo sobre a terra, Ele salva os seus, Ele tem revelado a sua vontade, mas Ele tem um momento do dia do Senhor, dia de nuvens, densas trevas. Há uma ênfase esse derramamento de iniquidade, não porque Deus quer, né, derramar porque Ele é um Deus caprichoso, não, é porque o pecado não pode ficar impune. E a igreja, o reino de Deus está aqui realmente trabalhando, mas esse conceito do dia do Senhor, ele é visto de forma errada. E é isso que eu entendo. Quando eu começo a me aprofundar nos textos, o irmão falou, né, da questão do texto lá dos santos da tribulação, na Apocalipse 6, mas eu volto ali junto nesse texto para dizer, até Apocalipse 5, ali é citado da igreja, né, os que foram comprados, né, para Deus são reis e sacerdotes de toda tribo, língua e povo. A partir do Apocalipse 6 são os santos da tribulação. Então o irmão falou dos mártires, né? Posso citar John Wesley, né? E outros. Hoje eu entendo que estão no paraíso.
Eles não são citados. Apocalipse 6 não fala de Wesley, de Fine, esses já estão no paraíso, né? Jesus falou que levaria para o paraíso. Agora, aqui são aqueles, o texto é claro, tanto em Apocalipse 6, você pode, né, em casa depois dizer, ler direitinho, Apocalipse 6, Apocalipse 8, Apocalipse 7 fala dos santos da tribulação, aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, na grande tribulação. Então, eu penso que é um erro, né, a gente deixar esse conceito da grande tribulação como uma coisa assim, é uma tribulação piorada. Não, é o cumprimento do que os antigos, né, diziam, do dia do Senhor. Né? É isso que eu entendo. Muito bom. Bispo Hildo, agora o irmão tem a oportunidade de elaborar uma pergunta que o pastor Leandro vai responder, bem objetivo, assim, bem rapidinho. O dia do Senhor é o dia da segunda vinda de Cristo. É o dia do juízo. Porque Cristo vem e Ele vem julgar a terra. Então, é o dia da punição dos infiéis. Agora, eu tenho uma pergunta que tem a ver com o milênio. Como eu descrevi anteriormente, como eu vejo Satanás sendo solto e como isso aconteceria em termos da nossa história antes da segunda vinda de Cristo. Agora, você que é pré-milenista, então você entende que Cristo reinaria aqui 1000 anos e no final desses 1000 anos, Cristo reinando em glória, Satanás seria solto por pouco tempo e enganaria as nações, e essas nações iam marchar contra Cristo com alguma esperança de vitória. Como elas poderiam ter esperança de vitória contra o Israel de Cristo, contra os seres imortais? Me conta isso. Vamos lá, pastor Leandro, 3 minutos para a sua resposta. Essa questão do milênio, quando a gente aprofundando, a gente vai encontrando, né, dificuldades, mas não impossíveis, né? O que acontece? O milênio, você tem nesse tempo, né, de reino, já profetizado lá em Gênesis 49, né? Quando Judá abençoou seus filhos, Jacó abençoou seus filhos, ele fala sobre Judá, né? Fala do cetro de ferro, né? Estará sobre ele. Então, a questão de que há um reinado, né, específico, de um dia específico, como o dia do Senhor, né, para um momento específico. E nós entendemos que é ali no milênio. E esse milênio é, como esse texto diz, o cetro de ferro. Então, haverá paz, segurança, economia mundial, né? Creio que não vai ter inflação, né? Se a gente pensarmos no reino literal. Agora, o príncipe da paz está reinando, mas quem está aqui, né? No milênio vamos ter a igreja, que vai, né, vir com Cristo para reinar, mas vão ter pessoas, né? Que a tribulação entendemos como 7 anos, né? Então, em 7 anos, algumas pessoas vão ficar vivas, não vai morrer todo mundo. Então, pessoas, né, comuns vão estar no milênio. A igreja vai estar no milênio. Então, vão ter tipos diferentes de pessoas no milênio. Porque Satanás vai enganar aqueles que são salvos? Vai enganar a igreja? Não. O texto fala de nações. Se fala de nações, fala de continuidade, né? Lógico que com o reino de Jesus, não sei se vai ser nos Estados Unidos, Jerusalém, né? Aí já é especulação. Mas que Cristo vai reinar literalmente e com o cetro de ferro, né? O irmão falou, essa coisa, como é que vai ter? O príncipe da paz vai estar aqui, mas não vai ter. Mas veja, é um reino literal aqui nessa terra. Terra ainda não organizada, ainda, né? Terra ainda não refeita. É apenas um vislumbre do reino de Deus, um pouquinho a mais, né? Nós estamos vivendo o reino de Deus. Quando Jesus vier, a gente vai estar no reino de Deus um pouquinho mais literal, mas ainda não é a Nova Jerusalém, que diz que não vai ter nem templo, nem sol tem na Nova Jerusalém, porque o próprio Deus vai ser a nossa luz. Então, eu entendo essa revelação como progressiva, né? Então, no milênio, você tem essas pessoas, tem a igreja, você tem as pessoas comuns, e Satanás, né, no meu entendimento, até agora não está preso, está solto. E nesse milênio ele vai estar preso. E aí o que vai acontecer? Pensa, a gente adora o Senhor, como o texto de Filipenses diz, né? Todo joelho dobrará, toda língua, né, confessará. A gente faz isso de espontânea vontade. O que entendemos no milênio é que as pessoas serão obrigadas, né? É difícil, né, pensar isso, mas Jesus vai obrigar no milênio, se é um reinado de cetro de ferro, porque como que as pessoas, o diabo vai enganar as nações, né? São pessoas que estão lá, que não são regeneradas, que não vão aceitar o reinado de Cristo. É mais uma justiça que o Senhor vai fazer, né? Jesus literalmente reinando e a pessoa ainda não vai aceitar. É uma coisa que não entra na nossa cabeça. Muito bom. É a resposta do pastor Leandro. Isso por 3 minutos para os seus comentários. Eu vejo muito complicada a interpretação pré-milenista, porque, veja, então Cristo teria voltado sobre as nuvens do céu com todo poder e glória, teria posto os seus pés em Jerusalém, e de lá
iniciado um reino onde ninguém precisa ter fé para acreditar. Ou seja, ele é o Deus que se revelou todo-poderoso, e ele estaria ali de Jerusalém reinando sobre seres. Aliás, isso é uma outra pergunta muito boa. Sobre quem? Quem são essas nações? São sobreviventes da grande tribulação que estavam do lado da besta? Porque os que não estavam têm o seu nome escrito no livro da vida. São os que não têm o nome escrito no livro da vida, em vez de terem o juízo, ainda terão o privilégio de experimentarem o reino. Estavam do lado de lá, em vez de serem julgados, vão ser privilegiados com um reino milenar, onde Cristo reina 1000 anos sobre eles, onde eles terão ensino, instrução, onde eles vão ter conhecimento bíblico muito mais vasto do que nós temos hoje, o próprio Cristo e todos aqueles com corpos glorificados. Essa mistura de gente com corpo glorificado com gente com corpo terreno, que ainda vai pecar e morrer, esse negócio de Jesus reinando na terra, ainda ter morte, e ainda ter pecado, e ainda ter rebelião, é muito complicado essa mistura. Então, veja quantos problemas uma visão literalista que leva ao pré-milenismo traz. E, por fim, Satanás é solto pouco tempo. Então, todas aquelas pessoas que se beneficiaram, que conheceram a Cristo, a Jesus, puderam olhar para Ele. Aliás, não sei como é que eles conseguem olhar e continuar vivos, porque se eles têm corpos humanos físicos e terrenos, eles teriam que cair como morto. Bom, essa é uma outra questão. Então, há muitos problemas. E agora eles em pouco tempo, o diabo, veja só, o diabo vai passar uma conversa. Que conversa? Que lábia esse diabo vai ter em pouco tempo para destruir tudo aquilo que Cristo fez durante 1000 anos? Em pouco tempo, o diabo parece muito mais poderoso para desfazer tudo aquilo que Cristo fez, e eles ainda vão pegar em armas e marchar com intenção de destruir quem? Os seres com corpos imortais, já ressuscitados, Cristo. E Jesus ainda vai precisar que o fogo desça do céu para defendê-lo. Olha, gente, uma leitura literalista de Apocalipse capítulo 20 traz tantos problemas, muito mais problemas do que a gente pode imaginar. Então, isso para mim é insustentável. Tem coisas ali que eu considero assim verdadeiros absurdos, né? Que não se justificam, não tem como ser. Há pessoas que se beneficiaram do reino, que tiveram... Como é que conversa o diabo vai passar em pouco tempo? E veja que a grande maioria das nações, a grande maioria do mundo se rebelará. Porque, veja, as nações reunidas contra um pequeno arraial que fica cercado. Ou seja, não dá para entender que o diabo está com essa bola toda para enganar aqueles que foram objetos de um cuidado todo especial de Cristo por 1000 anos. Muito bom. Com essas considerações, nesses comentários do Bispo Hildo, a gente encerra, infelizmente, o debate do Vejam Só de hoje. Espero que dando a você uma contribuição para você formar, então, o seu pensamento, tá bom? E a sua opinião sobre o tema. Antes da gente encerrar, vamos colocar aí na tela a resposta da nossa enquete até o momento, que está lá no nosso Facebook, a porcentagem, por favor. 55% dizendo que sim, a primeira ressurreição de Apocalipse é a mesma do arrebatamento. E 45% dizendo que não, que a primeira ressurreição de Apocalipse não é a mesma do arrebatamento, relatado lá em 1 Tessalonicenses. A divisão tá bem grande aí, foram até o momento 287 votos, por isso vote mais lá dando a sua opinião também sobre esse tema, tá bom? Agradecendo muito aos nossos convidados pela participação, pela contribuição no nosso debate de hoje. Os contatos deles estão lá na nossa página do Facebook também, tá bom? facebook.com/programa Vejam Só, você entra lá, pega o contato e de repente você pode fazer mais perguntas aos nossos convidados sobre a posição deles, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com mais um debate do programa Vejam Só.